Boa noite. Boa noite. Mas foi muito xoxinho esse boa noite. Boa noite. Temos que começar bem a noite, né? Estamos assim iniciando o nosso trabalho. Agradecemos a presença de todos vocês por mais uma oportunidade de estar aqui conosco. Nós que estamos aqui em busca do nosso crescimento espiritual, do nosso desenvolvimento espiritual, que seja esse momento de reflexão, de aprendizagem para todos nós. Hoje nós estamos recebendo aqui em nossa casa nosso companheiro Sandro. O tema que ele vai trabalhar conosco é um tema muito oportuno. Ele vai falar um pouco para nós sobre a mediunidade, essa relação da mediunidade com o mundo espiritual. Então ele vai tratar desse assunto para nós, que nós possamos assim buscar entender a mensagem, e para quem trabalha nos grupos mediúnicos ou para quem pretende trabalhar nos grupos mediúnicos possa tirar isso como uma reflexão e servir para nós assim de crescimento. Para a gente iniciar, eu vou fazer uma leitura do livro Fonte Viva. É uma mensagem do Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Trata-se do capítulo 8, Obreiros Atentos. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. É uma passagem das cartas de Tiago, que está no capítulo 1, no versículo 25. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei da liberdade. Ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado, sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. É respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicando as boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra, caracterizando-se por semelhante atitude o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, estará integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que os outros lhes recordem os empreendimentos que lhes competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas. Quantas atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos de instruir-se ou melhorar-se, fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere. Faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa à categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Estamos assim, com essa leitura,
iniciando o nosso encontro da noite, agradecendo a Jesus pela sublime oportunidade de estar presentes mais uma vez nesta casa. Agradecer a cada irmão que aqui vem, compartilhando conosco desses momentos alvissareiros e iluminados. Agradecendo aqueles que nos seguem pelas redes sociais, YouTube, Facebook, que igualmente os seus lares possam ser revestidos pela presença amorável do Cristo. Que todos possam se beneficiar dessas energias salutares e benéficas que irradia sobre cada irmão dos nossos caminhos. Bendito seja, Senhor, a sua paz que envolve a todos, essa luz sublime que se acende sobre nossos caminhos, que elas permaneçam trazendo para todos nós a mansuetude, a paz, o equilíbrio e a serenidade, para nós continuarmos em nossa trajetória rumo ao nosso desenvolvimento espiritual. Que a sua presença possa pacificar cada coração que se encontra em desalinho, e a sua presença possa, sim, Jesus, fortalecer a todos. Rogamos essas energias para o nosso companheiro Sandro, para que no seu trabalho ele possa alcançar os objetivos, sendo inspirado, assistido, amparado por essa equipe celestial que vem ao encontro de todos nós. Assim, o nosso sentimento de gratidão e que a paz seja com todos. Que assim seja. Sandro, contigo. Fique à vontade, né? Até por volta de 20h45. 20h45? Já passa um pouquinho, eu pensei que fosse 15 para as 9. Boa noite a todos. É um prazer retornar a esta casa com os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Todos nós com o objetivo de estudarmos a doutrina dos Espíritos, de conhecermos um pouco acerca dos ensinamentos trazidos pelos Espíritos através da codificação de Allan Kardec, mas sem perdermos o conhecimento de que todos os ensinos da doutrina espírita estão ligados intimamente com os ensinamentos do Cristo. E é com base nessas lições do Cristo que hoje nós estudamos a doutrina espírita e estudamos a mediunidade. Permitam-me, para dar início a esse estudo, fazer uma consideração, acreditando eu que a grande maioria já conhece aprofundadamente a doutrina espírita, já sabe o que é mediunidade, já sabe o que é comunicação, mas é necessário, para nós entrarmos no tema mediunidade, conhecermos ao menos o princípio dos ensinamentos que nos levam à própria mediunidade. E com base nisso, aqueles que conhecem já aprofundadamente, me desculpem por voltar um pouquinho nos conceitos básicos da doutrina espírita. Mas nós buscamos lá, no Livro dos Médiuns, a base para nós entendermos mediunidade. E logo no início, na primeira parte, no capítulo 1 de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec colocou de forma proposital e didática, porque didático ele era, né? A didática de Allan Kardec era extraordinária. Ele colocou logo no início: há espíritos? Ele nos faz uma pergunta: há espíritos? Porque nós estamos aqui começando a estudar a mediunidade, começando a estudar o Livro dos Médiuns. É uma dúvida que talvez não paire mais nas nossas cabeças, já que somos todos espíritas de algum tempo, mas é uma dúvida que existe mundo afora. Existe mesmo espírito? Será que eles estão mesmo aqui do nosso lado ou não? Onde será que eles estariam? Essa dúvida é muito recorrente dos materialistas? Penso eu que não, porque os materialistas não têm dúvida, eles têm certeza de que não existe, eles acreditam que não existe. Nós, lá do outro, temos a certeza
de que existem. Temos a certeza, inclusive, de que nós somos espíritos. E é em razão dessa crença de que nós somos seres espirituais que nós vamos tentar entender a mediunidade. Nós somos efetivamente seres espirituais. E é claro que se nós formos buscar pessoas que não conhecem doutrina espírita, que se baseiam nestas indagações por conta de contos que ouviram, de fantasmas que invadiam mansões, de casas mal assombradas, essas pessoas têm até justificativa para questionar a existência dos espíritos. Mas nós, que já estudamos a doutrina dos espíritos, que já começamos o nosso estudo através de O Livro dos Espíritos, que já passamos pelo Livro dos Médiuns, que já conhecemos a Gênese, isso sem contar a infinidade de livros que já estão à nossa disposição, trazidas por espíritos desencarnados, através de Chico Xavier, através de Divaldo Franco e tantos outros médiuns que nós temos conhecimento. Então, baseando nessa questão que Allan Kardec nos propõe, nós vamos entender que os espíritos existem. Nós vamos buscar os esclarecimentos e as informações com base neste estudo de que existem espíritos. Mas onde estariam estes espíritos? Onde nós podemos encontrar os espíritos? Separando entre espíritos encarnados e espíritos desencarnados, já conseguimos fazer uma análise. Os encarnados estão aqui, no nosso planeta Terra. Falamos aqui dos encarnados na Terra. Mas e os outros espíritos que estão encarnados em outros lugares? Será que existem? Será que existem espíritos em Júpiter, em Marte, em Vênus, no Sol, nas estrelas? Será que existem? Os próprios espíritos nos respondem isso através das comunicações e estão, grande parte deles, lá na própria codificação. E nós encontramos na Revista Espírita de 1858, mais precisamente na edição de março de 1858, uma entrevista de Allan Kardec a um espírito que já passou pela Terra, mas que naquele momento, não hoje provavelmente ainda se encontra lá, mas naquele momento, em 1858, se encontrava habitando o planeta Júpiter. O espírito chamado Palissy, Bernard Palissy. Esse espírito, na entrevista de Allan Kardec, Allan Kardec era muito curioso, né? E fez uma infinidade de perguntas para ele, e ele foi respondendo. Foram necessárias 2 revistas para Allan Kardec reproduzir. A primeira foi em março e a segunda, se não me engano, em junho ou julho de 1858, para colocar todas as respostas que Bernard Palissy apresentou sobre a vida dos espíritos encarnados, nascidos no planeta Júpiter. Um planeta mais evoluído que o nosso. Um planeta em que os espíritos já não dependem mais desse corpo grosseiro, embora também dependam da matéria, mas uma matéria mais sutil, parecida com o nosso perispírito, de tão leve, de tão etérea que ela é, mas também ainda vinculadas ao planeta, com uma construção perispiritual de acordo com aquele planeta. Nós estamos falando aqui de uma conversa de Allan Kardec com Bernard Palissy. Como aconteceu isso? Como ele poderia conversar com o espírito que habitava um outro planeta? Através da comunicação. E ele só conversou com esse outro espírito porque o espírito existe. Está encarnado em outro lugar, mas ele existe. Então, nós temos consciência da existência desses espíritos e, portanto, consciência da inteligência, do ser inteligente que habita em nós. Porque nós somos seres inteligentes. Nós não somos corpo. Este corpo desfalece em algum momento, daqui a pouco está indo embora. Mas o ser inteligente, eu, o indivíduo, o ser espiritual, permaneço, continuo.
E é com base nesse entendimento, então, que nós vamos buscar a mediunidade. O que seria, então, mediunidade? Se esse espírito existe, se ele pode conversar, como Palissy conversou com Allan Kardec, é sinal de que há possibilidade de intercomunicabilidade, de intercomunicação de um com o outro. Como nós falamos de Allan Kardec lá em 1858, vamos trazer isso para cá para ficar mais fácil. Nós não vimos Kardec conversando com o espírito ou com os espíritos. Nós não assistimos às reuniões, mas nós assistimos às reuniões de nossa casa espírita. Nós sabemos que elas realmente processam. Há uma diferenciação de fenômenos mediúnicos e parapsicologia. E é muito importante nós fazermos essa diferenciação bem rápida, bem en passant, só para nós percebermos que a parapsicologia busca a explicação por fenômenos que ocorrem com o indivíduo, com o ser humano. E a parapsicologia diz que grande parte das manifestações que ocorrem são resultado do PSI, ou do PSI, que é o nosso PSI, nosso psicológico. Nós, em algum momento, damos aso à nossa própria imaginação por alguma razão, que os próprios elementos químicos que fazem parte do nosso corpo permitem fazer com que nós tenhamos algumas alucinações, alguns sonhos fora do normal, fora do ordinário. São os chamados extraordinários. É o Psy Gama ou Psy Kappa. Efeitos inteligentes ou efeitos físicos, como a telecinesia, como a telepatia, que é efeito inteligente. Mas nós não estamos falando desses fenômenos, que nós não estamos dizendo que não existam. Sim, existem. Eles acontecem. E a parapsicologia estuda e demonstra. O que é interessante é que alguns parapsicólogos, não todos, porque alguns ainda não concordam, não aceitam, mas alguns parapsicólogos, estudando os efeitos, os fenômenos físicos, o que acontece com a nossa mente, chegaram à conclusão de que muitos dos fenômenos que ocorrem com o indivíduo não estão ligados com ele próprio. Estão em uma área extraordinária, fora do corpo físico. E aí é que entra a doutrina espírita. Embora a doutrina espírita não seja a única que fale sobre comunicação. A doutrina espírita não é a única que fala sobre a existência de espíritos desencarnados. Mas foi através de Allan Kardec, através da codificação dessa doutrina maravilhosa que hoje nós professamos, que nós conseguimos entender esses fenômenos de uma maneira mais clara. O que seria então mediunidade? Já que nós entendemos que a comunicação existe, o que seria a mediunidade? A mediunidade é a capacidade do indivíduo, do ser espiritual, encarnado, estabelecer um intercâmbio, um interlóquio com outro ser espiritual que se encontra desencarnado. Basicamente, seria essa possibilidade. Eu, aqui encarnado, consigo conversar com um ser igual a mim, mas que se encontra desencarnado. Olha que interessante nós analisarmos essa questão do igual a mim. Nós não estamos falando com ninguém diferente de nós. Hoje somos nós que estamos de cá. Mas ontem, muito provavelmente, nós também estabelecemos comunicação com alguém que estava de cá, quando nós estávamos no plano espiritual. E também não vamos nos esquecer disso, que dentro de alguns anos, 50 anos, 100 anos que seja, ou 30, ou 10, às vezes amanhã, estaremos nós retornando para a casa espiritual e desvestidos do corpo, teremos nós a possibilidade de vir até aqui conversar com aqueles que ficaram. Isso é mediunidade. É essa possibilidade de conversar. Mas
olhando aqui a plateia, poderíamos imaginar quantos de nós somos médiuns. Nós estamos falando de mediunidade para quem não trabalha na corrente mediúnica, para quem não tem a psicofonia ou psicografia, para quem não tem mediunidade. Para que nós estamos fazendo? Qual é a razão de nós falarmos sobre mediunidade com quem sequer trabalha com mediunidade, sequer sente a mediunidade em desenvolvimento? Poucos são os médiuns hoje, né? Nós estamos vendo que as casas espíritas estão com poucos médiuns trabalhando, então nós podemos dizer que são poucos os médiuns. Na verdade, não é bem assim. Todos nós temos aptidão, todos nós temos possibilidade para estabelecer intercâmbio com o plano espiritual. Todos, indistintamente. Como? Talvez dormindo. Em regra, é o mais comum quando nós dormimos e entramos naquele sono profundo, né, do alfa. Nós deixamos temporariamente, nos afastamos temporariamente do corpo, mantendo-nos ligados pelo corpo através da corrente perispiritual, através do fluido perispiritual, mas nós percorremos esferas espirituais e vamos conversar com outros espíritos. Se não todos, grande parte dos nossos sonhos representam efetivamente uma conversa, um interlóquio que nós tivemos com alguém desencarnado ou até encarnado. Ou até encarnado. Porque se o outro irmão nosso, também encarnado, se desligou no momento do sono e nos encontrou no plano espiritual, pode ter travado essa conversa também. Isso também é mediunidade. É possível nós conversarmos também com encarnados. É mais comum? É muito comum? Acredito que não seja tão comum assim, mas é possível. Agora, essa conversa nossa com espíritos desencarnados durante o sono é muito mais comum do que nós imaginamos. Então, todas as vezes que eu sonho, eu estou conversando com o espírito. Não, calma. Senão nós vamos ficar com medo até de dormir, né? Quem tem medo de mediunidade do espírito, eu estou falando aqui porque tem espíritas que têm medo, viu, gente? Vocês riram de mim, mas não é exagero, não. Tem espírita que tem medo de espírito. Aí eu não quero ser médico. Deus me livre de ver espírito. Se eu ver o espírito, eu vou morrer também, vou desencarnar também. Mas mesmo sabendo que eles existem e que nós também o somos, tem medo. Então não precisam ficar com medo. Esse contato, ele geralmente é feito com espíritos que têm a afinidade conosco. Eu acho que eu piorei. Acho que eu compliquei quando eu falei de afinidade, porque se nós formos ruins, nós vamos encontrar espíritos ruins também, né? Penso eu, mas nós vamos entrar nesse tema daqui a pouco. Enfim, mediunidade é esta possibilidade. E todos nós somos médiuns. Todos nós temos a possibilidade, a capacidade de conversar com os espíritos. Ostensivamente? Não. Aí vai depender de uma série de fatores. Aqueles que realmente têm mediunidade em desenvolvimento, desabrochando, em que há necessidade de um trabalho mais sério, mais efetivo, esses têm uma aptidão diferente. Mas, no geral, todos nós temos a mediunidade e temos potencial para o trabalho dessa mediunidade. Mas para quê? Para que mediunidade? Qual a importância da mediunidade na nossa vida? Dizem os espíritos que basicamente a mediunidade serve para nós, primeiro, para consolidar em nós a certeza da imortalidade da alma. E em segundo lugar, para despertar em nós o interesse no trabalho e no auxílio às outras criaturas. Essa primeira parte, ótimo. A partir do momento que nós conhecemos e entendemos mediunidade, nós vamos compreendendo que a imortalidade é uma verdade, que nós não morremos, que os espíritos não morrem. E para despertar em nós a disposição do trabalho em favor dos outros. É que, na maioria das vezes, o desenvolvimento mediúnico se faz a duras penas, se faz com dificuldade.
E eu disse na maioria das vezes porque essa não tem necessariamente que ser com todo o desenvolvimento mediúnico. Mas, via de regra, o desenvolvimento da mediunidade traz algumas dificuldades. E por que ele traz algumas dificuldades? Primeiro, ele necessita, a mediunidade em si, necessita de uma predisposição física. Não é espiritual, é predisposição física. Eu preciso ter uma predisposição física para permitir que esta troca de energias e de fluidos permita que um espírito que se encontra em um outro plano fale comigo. E que eu ouça o que ele está falando. E que eu o veja, e que eu o sinta, que sinta a sua energia. Eu preciso de uma predisposição, eu preciso de uma organização física para permitir que isso aconteça. E nós geralmente já reencarnamos com essa tarefa de desenvolver um potencial mediúnico para trabalhar com as criaturas que ficaram no plano espiritual. Seria tranquilo se nós nos recordássemos disso. Se nós nos lembrássemos disso quando nós reencarnamos. Bom, estou com 10 anos, comecei a sentir umas coisas, comecei a perceber umas coisas diferentes, está me dando uns arrepios aqui. Eu falo para minha mãe, mãe, está acontecendo. Não, mas nós conversamos, você lembra quando nós reencarnamos? Nós falamos lá no plano espiritual que eu viria, depois você ia nascer e ia ser sua mãe, e você vinha com mediunidade, e isso ia desenvolver. Se nós lembrássemos disso, nós talvez pegássemos rapidamente esse contorno, ou fugiríamos disso. O esquecimento que Deus nos dá das nossas existências anteriores, ele é muito conveniente para nós, muito necessário para nós. Porque se nós recordarmos de tudo o que nós fizemos no passado, nem a mediunidade vai dar jeito. É melhor que a gente se esqueça e recomece o trabalho para que nós organizemos de uma maneira diferente e talvez nessa existência façamos corretamente. E a mediunidade também é assim. Ela tem essa necessidade. E aí, quando eu começo a desenvolver a mediunidade e começo a sentir algumas manifestações, se sou espírita, alguém vai me orientar. Olha, já é uma mediunidade, você está desenvolvendo, vamos estudar, vamos compreender o que está acontecendo contigo. Mas quando não é espírita, quando não conhece nada disso que nós estudamos aqui, busca um psicólogo. Você tá meio, sua cabeça está meio fora de norte aí, vamos dar uma reorganizada. O psicólogo não está dando jeito não, vamos procurar um psiquiatra. Está ficando doido. Vamos internar porque está vendo coisa onde não está vendo espírito, está vendo gente onde não existe. Vai levando por esses contornos até em algum momento a pessoa perceber que é de fato a mediunidade em desenvolvimento. E quando nós percebemos que a mediunidade está em desenvolvimento e somos direcionados, orientados em um grupo sério, como é o Cristo Consolador, nós conseguiremos fazer um trabalho excelente. Conseguiremos desenvolver a nossa mediunidade com menos sofrimento, com menor dificuldade. Porque quando chegar aqui, os dirigentes da casa vão orientar: olha, é mediunidade, senta aqui e você já vai receber o Espírito. É assim, né? Não é assim, né? Olha, você deve ter uma mediunidade, tudo indica que você está num processo de desenvolvimento mediúnico. Vamos estudar isso? Vamos entender o que é esse fenômeno, esse efeito que você está sentindo? Você conhece Espiritismo? Já está estudando o Livro dos Espíritos? Não? Então vamos começar no Livro dos Espíritos. Vamos entender a filosofia espírita, porque ali ele começa a nos mostrar o que eu fiz aqui agora. O que é espírito? Existe espírito? O que é isso? O que é espírito? Começar do começo. Fazer toda uma caminhada de compreensão daquilo que está acontecendo com ele. Depois de compreender tudo isso, como é que você vai trabalhar? Agora você já entendeu. Mediunidade
significa dizer que os espíritos desencarnados estão querendo falar contigo, ou falar com os outros através de ti. Como é que você vai fazer isso? Vamos estudar então a mediunidade. Como é que eu vou estudar mediunidade? Eu vou estudar mediunidade lendo o Livro dos Médiuns, participando de um estudo sistematizado como o Cohen, mas entre o Livro dos Médiuns, entre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, ficou faltando um pedacinho, que é extremamente importante para nós entendermos, não a mediunidade, mas como trabalhar com a mediunidade. São os ensinamentos do Cristo, que na doutrina espírita está contida em o Evangelho segundo o Espiritismo. Não dá para eu sentar em uma corrente mediúnica, onde já tem um grupo de médiuns trabalhando, sem conhecer a lei de amor, sem conhecer a fundo o papel que eu tenho que exercer enquanto espírito, enquanto cristão. Enquanto eu não entender isso, a mediunidade, se desenvolvida, vai ser manca. Porque o básico eu não entendi. Para que serve a mediunidade? Para ajudar. Na maioria das vezes, quando nós procuramos as reuniões mediúnicas, já em processos de desenvolvimento mediúnico, isso se não for já o início de um processo obsessivo, né? Nós procuramos os dirigentes de uma casa espírita, pode ser aqui o Cristo Consolador ou qualquer uma outra, porque nós estamos desesperados. Porque tem uma coisa acontecendo comigo, tem alguém querendo falar comigo e eu não estou conseguindo resolver, eu preciso de ajuda. E aí nós entendemos de maneira errada, porque no início nós precisamos de ajuda. Mas nós precisamos de ajuda para aprender a desenvolver. E quando nós aprendemos a desenvolver, quando nós conseguimos ficar livre dessas influenciações mais pesadas e dar uma aliviada, ótimo, agora está resolvido o problema, a mediunidade eu já entendi, já consegui controlar os espíritos, tchau, estou indo embora. O dia que der, eu vou na reunião. A mediunidade continua, ela existe, ela está ali, e os espíritos estão ali, com aquele canal aberto, tentando a comunicação. Melhorei, está tudo certo, acabou a perturbação. De vez em quando eu vou na casa espírita, passam-se alguns meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, volta o indivíduo para a casa espírita numa perturbação terrível, porque ele não entendeu mediunidade. Ele entendeu até o que estava acontecendo com ele. O espírito estava querendo comunicar com ele, mas ele não entendeu mediunidade. A ferramenta, o dom da mediunidade é para que nós trabalhemos. É uma ferramenta de trabalho. Nós olhamos a mediunidade como uma coisa extraordinária, como uma coisa estranha que acontece. Não, é uma ferramenta de trabalho, uma maravilhosa ferramenta de trabalho. E quando nós vemos médiuns desenvolvidos, sentados, recebendo comunicações maravilhosas, outras de espíritos recém-deixados do corpo físico, com sofrimento, com dificuldades, implorando por socorro, e ali naquele trabalho mediúnico se faz toda uma preparação, uma mentalização, orações para aquele espírito, para que ele possa se recuperar. Nós assistimos aquilo lá, que coisa maravilhosa, que fenômeno extraordinário. Esses médiuns são muito bons, esses médiuns são muito evoluídos, e eu não tenho condições de fazer isso, porque eu ainda sou atrasado, eu ainda cometo muitos erros. Eu não consigo sentar ali e fazer esse trabalho. E nós imaginamos que o médium é um ser muito mais evoluído do que os outros e que, portanto, ele está lá. Se eu não estou nessa condição, se eu não me sinto nessa condição, eu acabo fugindo da mediunidade. Eu não quero a mediunidade, eu não posso desenvolver a mediunidade porque eu não tenho capacidade para isso. Se a mediunidade está se manifestando, é porque nós temos a capacidade para isso.
é porque nós precisamos da mediunidade. Ela não acontece por acaso. Existem pessoas que não sentem nenhuma manifestação, nenhum arrepio, né? Vamos dizer assim, nenhuma sensação de ordem mediúnica. Embora tenha mediunidade, embora durante o sonho possa encontrar com outros espíritos, no dia a dia, na rotina, não sentem essa manifestação, porque não tem essa aptidão toda. Mas quando nós percebemos que essa aptidão vai se desenvolvendo, vai se aprimorando, nós temos a possibilidade de receber a comunicação através da psicofonia, o Espírito vem e se comunica através da nossa fala, ou se nós temos a possibilidade da vidência, ou da psicografia, nós precisamos desenvolver, nós precisamos estudar. E os outros que não têm mediunidade também precisam estudar. Eu não tenho mediunidade nenhuma, tá, mas eu vou participar da reunião, eu vou sentar ali, enquanto tem uns médiuns sentados aqui, eu vou sentar ali atrás só para assistir. Se eu não estudar mediunidade e não entender o que é mediunidade, eu, sentado ali, sem mediunidade nenhuma, vou prejudicar o trabalho que está sendo realizado aqui. Por que isso? Porque para o trabalho mediúnico há a necessidade da sintonia, da vibração, do estabelecimento dessa sinergia entre os espíritos comunicantes e os médiuns. E aqueles que estão também participando da reunião, porque já foi permitido por uma razão ou outra, que também precisam manter-se em pensamento elevado, em sintonia com o plano espiritual maior, para que os pensamentos contribuam para que os espíritos comunicantes recebam também essas energias boas, benfazejas. De maneira que quem não percebe nenhuma mediunidade em si, ainda assim pode ter certeza que o seu trabalho mediúnico vai ser desenvolvido, se tiver disposição, se tiver vontade de ajudar. Eu já falei aqui, quando nós falamos de mediunidade, e eu peço permissão para repetir, que quando nós assistimos a uma comunicação, nós vemos lá espíritos muito sofredores, ou espíritos rebeldes, né? Espíritos que querem quebrar tudo, derrubar tudo. Eu não quero ficar aqui, eu estou acompanhando fulano ou ciclano, eu quero acabar com a vida dele. Nós ficamos assistindo aquilo e sem conhecimento da doutrina espírita, nós ficamos estarrecidos. O que está acontecendo? Que coisa doida é essa? O que está acontecendo nessa cena? Que os espíritos estão muito bravos. Estes espíritos estão acorrendo à casa espírita, ou na busca de socorro, ou acompanhando alguém que ele estabeleceu uma afinidade. Ah, mas ele veio perturbar aqui, deve estar com alguém lá de fora. Às vezes está comigo. Às vezes está comigo. Porque essa afinidade, ela se estabelece pela emissão do nosso pensamento. Como é que nós estamos pensando? Qual é o nível do nosso pensamento? Não precisam me responder, só reflitam. Mas qual é o nível? Em que frequência nós estamos vibrando? Será que a minha frequência está salutar? Está um pouco mais acima? De modo a que, quando eu estabelecer uma sintonia, eu farei essa sintonia com espíritos mais esclarecidos, espíritos benfazejos, espíritos que não estão mais devotados ao mal? Ou será que desde amanhã, quando me levanto, já penso no colega da empresa que eu acho que não gosta de mim e já começo a emitir pensamentos negativos na direção daquele colega, ou do chefe que eu detesto porque está pegando no meu pé, porque está exigindo demais de mim, e aí eu crio uma corrente mental negativa, ondas mentais negativas, e vou para o meu trabalho. E chego lá, continuo com aqueles pensamentos e nada dá certo, e ocorrem problemas, o chefe vem e chama atenção, porque eu já saí de casa com a corrente, com a energia negativa. E aquela luta, e corro para lá, corro para cá, chega às 5 horas, saio do serviço, corro para casa para tomar um banho, comer alguma coisa, porque eu vou no centro, porque hoje tem reunião mediúnica.
Eu preciso de ajuda. Nossa, eu estou muito carregado. Tá, nossa, está pesado demais. Eu preciso receber um passe. Se dê o passe. Essa energia sou eu que estou criando. E essa energia vai interferir diretamente na comunicação dos espíritos. Se eu vier para a casa espírita no momento que tem uma comunicação, se eu não tinha ninguém me seguindo, a hora que eu estiver a caminho e os espíritos perceberem que eu estou indo para uma casa espírita e sentirem o meu padrão vibratório, vão me agarrar, vão me segurar em mim e vão caminhar comigo até a casa espírita. E às vezes até se comunicam aqui, porque eu estou muito bravo, porque eu estou muito revoltado, porque... Nossa, eu não pensava que ele veio, né? Esse espírito está muito... Ah, deve ser com fulano, porque fulano é muito sem educação, fulano briga demais, né? Briga com a mulher. E eu sou bonzinho, mas o meu chefe é ruinzinho. E eu fiquei com raiva do meu chefe ruinzinho e trouxe essa energia, esse sentimento negativo para casa, para a reunião, para a casa de oração, para a casa espírita, para a reunião mediúnica. Olha a importância de nós entendermos o que é mediunidade, como se estabelece essa vibração, como é que nós vamos pensar positivamente. Ora, por isso que eu disse que entre o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns tem um outro livro. É ali, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós encontramos a receita, os seus 28 capítulos, né? Os seus 28 capítulos, ensinando-nos a sermos pessoas de bem. Porque quando nós aprendemos a nos desenvolver intimamente, nós aprenderemos também a trabalhar mediunidade. E a mediunidade deixará de ser o bicho-papão, deixará de ser uma coisa perigosa. Ah, mas eu tenho medo de desenvolver. Não tenhamos medo. Qual é o problema? Se eu falo com uma pessoa encarnada, por que não falar com o desencarnado? Qual é a diferença? Quando eu desencarnar, eu vou falar com eles. Por que não agora? Vai depender da relação que eu faço. Mas quando eu vou na reunião, aí para os espíritos atrasados, os espíritos perturbadores, sai daqui e vai para uma penitenciária. E vai conversar com os espíritos encarnados numa penitenciária de detenção máxima. Só com bandidos, só com assassinos. Ora, eu vou estabelecer uma sintonia com quem está ali. Se eu abaixar meu padrão vibratório, eu vou entrar e vou até ficar igual a eles. Vou até partir para a briga junto com eles. Mas se eu me estabelecer num padrão maior, e quando eu digo padrão maior, não é nos acharmos melhores que os outros, não. É melhorarmos os nossos pensamentos, as nossas energias. Pensarmos bom, pensarmos o bem. Ainda que alguém nos faça mal, façamos o bem. Desejemos o bem, ensinamento do Cristo. Perdoar, amar os nossos inimigos. Como é que nós queremos receber comunicações de espíritos bons se nós não amamos nem os nossos amigos? É meu amigo enquanto ele não pisa no meu carro. Enquanto eu não ouço uma fofoca de alguém falando que o meu amigo falou para o outro, secando para o Beltrano, que eu fiz uma coisa errada. Aí eu já fico com raiva do meu amigo, porque alguém falou para um, para o outro que chegou em mim. O meu pensamento está tão desajustado que até numa fofoca ou numa mentira eu acredito. Eu já fico com raiva do meu amigo. Então, a sintonia, ela se estabelece no nosso pensamento. Quando os espíritos se comunicam, eles se utilizam da nossa energia. Eles poderiam falar diretamente conosco? Não, porque eles dependem da predisposição física. Eles dependem do perispírito, da nossa conformação perispiritual. Através disso, eles estabelecem essa comunicação e emitem essas mensagens. E nós, que trabalhamos mediunidade, que estamos em desenvolvimento mediúnico, não somos, de maneira alguma, melhores do que ninguém. Muito pelo contrário. Ah, mas tem um médium que é muito desenvolvido. Não, nós somos todos iguais. Nós todos temos defeitos, nós todos cometemos equívocos. Não há nenhum espírito que só porque é médium é perfeito. Não, nós somos errados. Nós cometemos erros todos os dias. Mas nós precisamos ter vontade, disposição de corrigir os nossos erros.
de retomar a nossa rota na direção do bem, para trabalharmos com mediunidade e aí sim, com aquele pensamento de que aquele espírito que está se comunicando precisa da nossa ajuda. Ele é muito rebelde, não tem problema, ele precisa da minha ajuda. Ele quer me fazer o mal, não tem problema, ele precisa da minha ajuda. Quando eu tiver essa consciência, nenhum espírito que esteja vindo até as reuniões ou até próximo de nós vai nos fazer mal. Ao contrário, se nós conseguirmos manter uma harmonia de pensamento, muitos desses espíritos que chegarem até nós, num primeiro momento com vontade de nos derrubar, de nos fazer mal, de nos derrotar, passará a compreender que em nós habita um ser bom e passarão também a pensar no bem. Passarão também a compreender, porque há uma coisa que nós precisamos compreender. Se nós estamos num padrão vibratório melhor, elevando o nosso pensamento, como é que o espírito, eu estou usando a mão só para vocês terem noção de relação, como é que o espírito inferior, ou não usar inferior não, é que é chato, não, o espírito rebelde, o espírito ainda malfazejo, como é que ele vai chegar até nós? Só tem dois jeitos, duas maneiras. Uma, nós abaixarmos, aí ele nos pega. Ou mantermos o nosso padrão vibratório. E se ele quiser chegar até nós, ele vai ter que elevar o dele. Quando ele elevar o padrão vibratório dele, ele vai estar no mesmo nível nosso, ele já não vai querer fazer mais o mal. Nós vamos nos abraçar, dar as mãos e continuar trabalhando juntos. Porque o desenvolvimento espiritual é isso. O desenvolvimento moral é isso. Nenhum médium é o maior exemplo de moralidade. Mas nós precisamos desenvolver a nossa moral de maneira que aqueles que quiserem nos acompanhar também desenvolvam. Se nós queremos ser como o Chico, nós precisamos nos elevar moralmente até o Chico. Ele não vai voltar para ser um espírito atrasado como o Sandro. O Sandro é que precisará se elevar para ficar igual ao Chico. E quando nós ficarmos igual ao Chico, não vai ter nenhum espírito perturbando o outro. Porque o pensamento já é diferente, o pensamento é de amor. Por isso, nós falamos a respeito dessa sintonia. Nós precisamos sempre lembrar que a mediunidade se estabelece em nós, seja ela de qual maneira for, como eu disse, psicografia, psicofonia, vidência. No meu caso, por exemplo, eu acreditava até bem pouco tempo que nenhuma mediunidade eu tinha. Não sentia nada, nenhuma sensação. Até que um dia, há alguns anos, fazendo uma palestra na cidade de Batatais, havia me preparado mais ou menos. E no meio da reunião, quando faltava ainda meia hora, eu já não sabia mais o que falar, e eu senti que de uma hora para outra começou a vir ideias, a mensagem foi fluindo, e eu fui falando aquilo, nem eu mesmo estava entendendo o que estava acontecendo, e aquilo foi acontecendo, e depois eu vim a descobrir que a mediunidade, nesse caso, é para esse trabalho. O desenvolvimento mediúnico, independente da nossa sensibilidade, ele acontece, ele pode acontecer, desde que nós permitamos que esse desenvolvimento aconteça, desde que nós ofereçamos a nossa vontade de trabalhar para o próximo. Se nós oferecermos isso, tenhamos certeza que a mediunidade poderá se aflorar em todos nós, nessa ou na próxima existência. Não precisamos ter pressa não. Tá? Eu quero ser médium então nessa existência. Talvez não seja o momento. Talvez nós precisemos de mais uma experiência, não tem problema. Mas tenhamos certeza, quando voltarmos, nós já poderemos trabalhar com as manifestações mediúnicas. Para encerrar, uma frase trazida aqui no livro Seara dos Médiuns, de Chico Xavier: antes de qualquer providência, a pessoa precisa entender o que é ser médium, como exercitar a faculdade mediúnica e de que forma os espíritos atuam no pensamento de cada um. Porquanto a força mediúnica, em verdade, não ajuda nem edifica quando esteja distante da caridade e da educação. Essa frase, ela é um puxão de orelha para quem acha que desenvolver mediunidade é só vir na reunião mediúnica. Não.
Desenvolver mediunidade é buscar dentro de si mesmo o desenvolvimento moral. Vai fazer com que cada um de nós consiga enxergar a necessidade do outro. E sem buscar nada em troca, ofereçamos-nos para auxiliar aqueles que sofrem, e sofrem muito. Para que amanhã não sejamos nós desencarnados a correr para um centro espírita na tentativa de encontrar um médium para pedir socorro pelo nosso sofrimento. Que nós saibamos desenvolver hoje, para que se amanhã tivermos que retornar a esta casa como espíritos desencarnados, o façamos para ajudar, para trabalhar também na orientação, na coordenação, na direção do auxílio àqueles que necessitam. Mediunidade é isso, é trabalho, mas acima de amor, acima de tudo, é amor. Aquele amor que Jesus ensinou para todos nós, não simplesmente falando, mas vivenciando, amando todas as criaturas, inclusive aqueles que o apedrejavam. É isso que nós tínhamos a falar de forma singela a respeito de mediunidade. Muito obrigado a todos e muita paz. Boa noite a todos. Pensamento e corpo. Somos o que pensamos, pensamento é criador. Maldade atrai as sombras, gerando tristeza e dor. Bondade sempre constante, gera o belo, a pura luz. Ações nobres construindo arco-íris de luz, ligando a terra ao céu, ao encontro de Jesus. Com pensamentos bons, vamos criar cor e luz. Desde a cor da linda rosa, ao verde das águas, ou azul dos olhos de Jesus.